Você sabia que muitos cristãos estão praticando ocultismo sem perceber? Muitas mulheres cristãs podem cair nas práticas de horóscopos, Ho'oponopono, leis da atração. E esse assunto, ele é muito extenso, mas o propósito desse vídeo é trazer um panorama e futuramente depois falar mais a respeito de cada um. E eu vou te trazer aqui uma série de práticas que vão te trazer despertamento espiritual e discernimento. Ao longo dos anos, muitas práticas, elas foram se fundindo na cultura e elas foram normalizadas, incluídas até na medicina, através das terapias holísticas. E tanto a religiosidade quanto o misticismo, elas são cativeiros espirituais, porque ambos, eles colocam a confiança nas práticas, nos rituais, nas regras, nas tradições, nas experiências espirituais, em vez de um relacionamento com Deus. E a nossa transformação e a nossa salvação somente vem pela fé em Jesus. E não é por protocolos religiosos ou por fórmulas místicas. Porque João 8,36 diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essas práticas, elas podem parecer tão inofensivas, mas são práticas que nos afastam da dependência de Deus. Mas antes de continuar, eu quero me apresentar. Eu me chamo Ana Carolina Grosso, eu sou estudante de teologia e esse canal é uma ferramenta que o Senhor ele me disponibilizou para poder edificar vidas, para que juntos possamos alcançar a maturidade espiritual. Então, deixe o seu curtir, que ajuda muito aqui na divulgação desse vídeo. Se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. E vem me seguir também no Instagram, @anacarolina.grosso. Tudo no minúsculo. Por lá eu sempre estou presente para responder pedidos de oração, dúvidas que vocês possam ter aqui, sugestões também de vídeos. E também no meu intuito de gerar edificação sobre você, foi que eu desenvolvi um planner chamado Corpo, Alma e Espírito. Ele é um pack com mais de 50 tipos de organizadores para você se planejar em todas as áreas da sua vida. E o meu foco foi gerar intimidade com o Senhor, foi na vida espiritual, através de planejamento para que você possa se organizar na sua leitura da palavra, na sua vida de oração, na sua vida de jejum. Igual o versículo que diz que busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, esse planner foi desenvolvido para que a gente possa alinhar e colocar o Senhor como primeiro na nossa vida, gerar intimidade com o Senhor. Então, para baixar esse planner, com esse pack com mais de 50 organizadores, o link vai estar aqui na descrição aqui do vídeo. Então, vamos começar? O assunto dessas práticas de ocultismo, se não é assunto novo para você, você já conhece, você sabe que é muito extensa. Mas eu quero ler aqui um versículo que diz em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 ao 12, que diz assim: não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique a adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. Tampouco que faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor detesta quem pratica estas coisas. Então, desde os tempos antigos, sempre existiram essas práticas de ocultismo. E as pessoas, elas sempre se inclinaram para esse tipo de prática. E hoje, nós vemos que não é diferente. E nesse vídeo, eu quero especificamente falar sobre a nova era. É um movimento espiritual que ela vai misturar muitas crenças esotéricas com religiões orientais, com ocultismo e práticas místicas. Esse movimento, ele vai promover a evolução espiritual sem a dependência de Deus. E eles focam no desenvolvimento pessoal e de que todas as religiões, elas vão levar para o mesmo destino. E eu vou falar aqui por cima cada uma dessas práticas como num todo, só para um descortinar. Mas se você quiser um vídeo que eu fale a respeito de forma mais profunda de cada uma, deixa aqui nos comentários. E essas práticas que eu vou falar agora, elas estão ligadas à nova era e ao esoterismo. E eu vou ler essas práticas aqui que eu coloquei por escrito, que são muitas delas. Como eu disse, se você quiser, eu faço um vídeo a respeito
categorizando, né, para vocês entenderem a origem de cada uma delas, que são a Cabala, Yoga, anjos cabalísticos, gnomos, duendes, Magnifield Healing, não sei falar inglês, acupuntura, mentalização, shiatsu, florais de Bach, homeopatia, minirioterapia, aromaterapia, tai chi chuan, capoeira, artes marciais, cromoterapia, meditação transcendental, poder da mente, abertura de chakras, parapsicologia, nova era, teosofia, pirâmides, relaxamento mental, eubiose, hipnose, regressão, reiki, chama violeta, cristais energéticos, mind power, gnose, provida, ação vida, ikebana, Owei, Oponopono, lei da atração, horóscopos, tarô, búzios, numerologia, grafologia, astrocartografia, radiestesia, terapia de vidas passadas, psicografia, feng shui, canalização de entidades, xamanismo, meditação guiada, projeção astral, Theta Healing, terapia quântica, auriculoterapia, magnetismo e mesmerismo, terapias xamânicas, terapias holísticas, que muitas eu descrevi nessa lista. Dentro dessa lista existem muitas terapias holísticas. E o problema de muitas dessas terapias é que elas confrontam a nossa fé cristã. Eu coloquei elas assim todas juntas porque explicar elas seria muito extenso o vídeo. Mas caso você queira alguma no individual, o porquê que eu disse isso, né? Explicar a origem dela, conta aqui nos comentários. Como um exemplo, se você se fez a pergunta da yoga, ela tem origens espirituais ligadas ao hinduísmo e também à energia Kundalini. Já a prática do Pilates é uma prática física e ela não está ligada a nenhuma origem de misticismo. Ela está mais ligada aos movimentos do corpo, do físico em si, né? Não é como a yoga, mas muito dos movimentos do Pilates parece o da yoga, mas o yoga foi criado com essa origem mística. E outra prática muito comum é o horóscopo. E essa prática, por muitos anos, mesmo eu sendo cristã, eu ainda acreditava. E hoje eu compreendo que cada pessoa, ela nasce debaixo de um propósito, de uma bênção de Deus, de um chamado, de algo que o Senhor tem sobre a vida daquela pessoa. E Satanás, ele criou então 12 tronos malignos para que possam influenciar essas pessoas, para que possa manipular e amaldiçoar essas pessoas. E uma pessoa que ela crê no signo, ela então abre essa legalidade espiritual através da sua fé, que ela crê naquilo. Então permite que esse tipo de trono, ele tenha legalidade, ele consiga manipular a vida dessa pessoa que crê. Satanás, ele corrompeu todos os princípios de Deus, porque existe a lei espiritual da fé, que está na palavra. O Senhor nos deu a fé, mas Satanás, ele tenta corromper para que as pessoas creiam em algo que vão trazer maldições em vez de bênçãos sobre a vida delas. Só que é um grande engano, né? Porque é algo disfarçado de bom. Tudo que vem de Satanás é algo enganoso, é algo que aparentemente é bom, mas que no final ela traz maldição. Outra ideia, por exemplo, é da lei da atração. É onde as pessoas elas fazem aquele uso daqueles murais, né, que chamam vision boards. Ele é feito então por palavras, por símbolos, e aí eles creem que se você olha todos os dias para aquela imagem, você atrai aquilo. E aí você manifesta esses desejos na sua vida. Porque você está atraindo ali o que você está pensando, você atrai aquilo que você está falando, as suas palavras. E as raízes da lei da atração, elas estão no esoterismo, na nova era. Porque quando nós afirmamos que os nossos pensamentos e as nossas emoções vão moldar a nossa realidade, e que nós somos os criadores do nosso destino, nós estamos ignorando então a soberania de Deus sobre nós. E nós nos desviamos do princípio bíblico, da fé e da dependência em Deus. Já o Ho'oponopono, ele teve origem em uma prática espiritual havaiana,
que ela foi incorporada, né? A nova era se apropriou dessa prática. E ela vai promover, então, a autossuficiência espiritual, porque através da repetição de 4 frases, que é eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato, através dessas repetições, eles creem que você vai estar purificando tudo ao seu redor. E o Ho Oponopono, ele não vai reconhecer o pecado, como está na Bíblia, e nem a necessidade de Jesus para a transformação. E eu sei aqui que vai gerar muitas discussões a esse respeito, que vai gerar muita polêmica. Mas existem as práticas dos coaches, que eu quero abrir esse assunto. Quando eu estava escrevendo aqui o roteiro, eu me lembrei desse exemplo. E eu creio que ele se encaixa realmente na prática de regressão, de sincretismo religioso, aquelas práticas, né, dos coaches, eles se tornarem um ente falecido e pedir para que as pessoas abracem eles, pensando ser o ente falecido, para que recebam cura nas suas emoções. A palavra de Deus diz em Isaías 61, capítulo 1, que diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Então Deus, ele promete enviar Jesus para curar os quebrantados de coração. E Jesus, ele nos ensina que nossa confiança, a nossa dependência, a nossa fé precisa estar nele. E que ele vai nos ajudar a restaurar as nossas vidas. E essa prática, né, de abraçar outro, pensando ser um ente querido que morreu, ela pode sim ser uma abordagem terapêutica, mas ela não vai ter um respaldo bíblico, porque o único caminho para você ser curado nas suas emoções é Jesus, é por meio da oração, é por meio da palavra, da comunhão, do aconselhamento com outros cristãos. E por fim, eu quero trazer nesse vídeo alguns versículos bíblicos que vão trazer clareza para a gente dessa dependência que nós precisamos ter no Senhor. Está lá em Isaías 55, versículo 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Mateus 6, 25 diz assim: por isso digo a vocês, que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Tiago 4, do 13 ao 15, diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. E eu espero que essa palavra ela tenha gerado em você um despertar e tenha trazido confronto do Senhor para a sua vida, para que você possa estar dependendo do Senhor em todas as áreas da sua vida, em vez de você confiar na sua força, no seu entendimento e no que você possa fazer para merecer ou ter algo. E mesmo muitas dessas práticas sendo inofensivas, nós como cristãos precisamos permanecer firmes na palavra e começar a discernir essas influências malignas que estão ao nosso redor. E você, tem percebido entre os cristãos essas práticas? Comenta aqui nos comentários se você percebeu alguma delas. A palavra de Deus é a única fonte da verdade. E o seu Espírito Santo é o único que pode nos conduzir à paz, à salvação, à alegria e à vitória na nossa vida. Deixe Deus conduzir o seu caminho. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, que vai ajudar muito aqui na divulgação desse vídeo, para chegar a outras mais pessoas que precisam ser alertadas. Se inscreva aqui no canal, caso você ainda não é inscrito. Também te convido a me seguir no Instagram, @anacarolina.grosso. E eu também quero te convidar a seguir a minha página de camisetas cristãs, que se chama @christianstyle. Eu quero te pedir que você dê uma força, uma ajuda. Siga a página para ajudar na divulgação
dessas camisetas, porque é com o propósito de evangelizar o mundo através da moda. Nós queremos edificar pessoas sem dizer uma palavra. Então, através da camiseta, através da moda, edificar outras pessoas. Então, vem seguir a página e também vem conhecer o nosso site, as nossas camisetas que estamos desenvolvendo. Camisetas lindas e estilosas. Então, os links estão aqui na descrição desse vídeo. E eu espero que você tenha gostado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!